Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar aqui para vocês como desenhar primes usando a ferramenta do NCBI. Para a gente desenhar um prime, a gente vai precisar inicialmente, né, ter um gene-alvo. Eu imagino que vocês devam ter um gene-alvo de vocês aí, mas hoje, como exemplo, vamos usar o gene da IL6. Então, inicialmente, que isso aqui é a página inicial do NCBI. A gente pode vir aqui em gene e digitar o nome do nosso gene. No caso, vamos usar aqui como exemplo a IL6. Eu dou Enter. E aí, ele vai mostrar pra gente aqui várias coisas sobre a IL6. A gente pode escolher a espécie, se por exemplo não for humano ou camundongo, você pode escolher a espécie que você quer aqui. Clicando em mais, ele mostra diversas espécies, mas hoje, por exemplo, vamos usar a IL6 humana. Então, eu vou clicar aqui mesmo nesse, que é a IL6 humana. Essa aqui é a primeira página que vem com várias informações sobre o gene. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, o nome, a espécie, o símbolo oficial do gene, o nome completo. Se RefSeq significa sequência de referência do NCBI, que quando essa informação está revisada, significa que ela já foi analisada e que ela está certa. Ela não é nenhum dado ou não é nenhuma sequência que está em rascunho ou que está sendo analisada ainda. Aqui a gente consegue ver a espécie, no caso nosso é humano, e aqui é toda a taxonomia, além de um pequeno resumo sobre o gene. Aqui a gente consegue ver os ortólogos, né, que seria, no caso, o mesmo gene em outras espécies. A gente consegue ver isso para várias espécies. Aqui ele está dando um exemplo de camundongo. Aqui a gente consegue ver a localização do gene no genoma. Esse aqui é o gene da IL6. E aqui a gente consegue, com esse gráfico aqui, essa opção aqui, ela é bem legal, porque a gente consegue avaliar o gene. Esse aqui é um gene, e normalmente a barra preenchida significa que é um exon, e a linha significa que é um intron. A gente clicando, passando o mouse em cima, a gente consegue ver diversas informações sobre o gene, como por exemplo CDS, que é a região de amplificação, a região que é traduzida do RNA mensageiro, a proteína, o tamanho da proteína, a quantidade de aminoácidos, né? Quantos introns tem, a sequência do RNA, a sequência da proteína, o arquivo FASTA, tanto do NP é proteína, NM é do RNA. E diversas informações aqui a gente consegue dar uma olhada. A gente pode dar um zoom, aumentando aqui nessa barra, a gente consegue dar um zoom, até a gente começar a ver a sequência de nucleotídeos e possíveis polimorfismos nessa sequência de nucleotídeos. E é só clicar e arrastar que a gente consegue ver então diversos polimorfismos, diversas sequências. Se a gente quiser fazer, por exemplo, um primer que pegue essas sequências de nucleotídeos aqui, né? Então, diminuindo aqui o zoom, né? E, bom, aqui tem diversas sequências. O que é mais importante pra gente, por exemplo, é saber se você quer amplificar o gene do DNA, do material genômico, DNA, ou se você quer amplificar o RNA mensageiro. Se você quer amplificar o RNA
o RNA mensageiro, então a gente vai selecionar um RNA mensageiro para a gente começar. A gente viria aqui, bem aqui, nesse lado tem várias informações, vocês podem olhar com calma depois, todas elas. Mas, por exemplo, aqui algumas que eu considero que talvez sejam importantes. O ClinVar mostra diversas variantes que já são conhecidas que possuem um efeito clínico, né, que podem estar associados com uma doença. Domínios conservados são os domínios conservados do gene. Deixa eu ver. Nucleotídeo é a sequência de nucleotídeo do genoma, do DNA. Proteína é a sequência da proteína. E o RNA mensageiro, ele tá bem aqui. RNA. Esse daqui, RFSeq. RFSeq é, como eu falei antes, são as sequências de referência. Então, aqui você tem a sequência de referência para a proteína, para o RNA e para o gene, que é o DNA, bem como todos os polimorfismos descritos nesse gene. E eu acho que essas são as que eu considero as mais importantes. Então, vamos simular que a gente está fazendo um PCR, né? A gente vai fazer um PCR, eu preciso de primers para amplificar o RNA mensageiro. Então, vamos selecionar aqui o RFSeq RNA, que é a sequência de referência do RNA. Então, ele traz aqui pra gente todas as sequências. As sequências preditas, que são variantes preditas, e essas sequências aqui são sequências já bem caracterizadas, né, que já foram revisadas, já foram curadas, elas estão bem caracterizadas. Então, o gene da IL6, ela tem 3 variantes de mRNA. A gente pode fazer um PCR para essas 3 variantes, que pega essas 3 variantes, ou a gente pode escolher uma determinada variante. Eu posso mostrar para vocês como é que a gente pode fazer essas 2 situações. Então, vamos escolher primeiro a variante número 1, na nossa primeira situação, onde a gente vai desenhar um primer que vai amplificar essa variante, somente uma variante. Então, vou selecionar ela aqui. E aí, aqui, a gente tem diversas informações. A gente tem a sequência de a identificação da sequência, o nome dessa sequência, o accession number, que são dados de identificação dessa sequência no GenBank e assim por diante. O organismo, toda a taxonomia, o número de nucleotídeos, né, de bases nucleotídeos, por quem ela foi descrita inicialmente, o paper associado no PubMed, enfim, e tem diversas informações. E aqui embaixo ele vai mostrar, por exemplo, a correlação com o gene, com o DNA, os exons. CDS é a região que é transcrita em proteína, a região do RNA mensageiro que é transcrita em proteína. E aqui cada exon e a sequência completa do RNA mensageiro. A gente pode vir aqui em Pick Primes, que vai levar a gente para a ferramenta do Primer Blast, ou a gente pode entrar aqui no site do Blast, que pertence ao NCBI, e vindo aqui embaixo, a gente vai para o Primer Blast. Então, tem essas 2 opções, qualquer uma funciona. Então, vamos clicar aqui em Primer Blast. A primeira coisa, ele vai pedir para a gente colocar aqui a identificação da nossa sequência, ou caso você esteja usando um outro gene, se você tiver, ou alguma outra sequência, se você tiver o arquivo FASTA dessa sequência, você pode selecionar o arquivo aqui.
Mas então, vamos pegar aqui a identificação da sequência, que é esse número bem aqui, copiar ele, colar aqui. Se você já tem um set de primes e você quer conferir a especificidade desses primes, você pode colocar os seus primes aqui para conferir a especificidade. No nosso caso, a gente não tem os primes, então a gente vai desenhar os primes, né? Criar eles do zero. Então, a gente deixa essa opção em branca. Aqui é o tamanho do fragmento que ele vai tentar criar, né? E aqui a temperatura de anelamento, né? Que seria a temperatura ótima. E aí, aqui a temperatura ótima para um PCR em tempo real, uma temperatura ótima de 60 graus. É uma temperatura ok. Essa opção aqui de Exxon significa que se a gente pode selecionar aqui que a gente quer que o primer ele se ligue em 2 exons na região do RNA onde há a junção de 2 exons. Isso é interessante para a gente limitar o nosso PCR, se for um PCR em tempo real, para você pegar apenas RNA mensageiro, porque se os primers, eles se anelarem dentro de um exon, significa que eles podem amplificar o DNA genômico, ou se eles se anelarem dentro de um intron, significa que eles podem amplificar o DNA genômico. Então, é interessante que a gente desenhe primers que eles vão se anelar em exons diferentes, porque o RNA mensageiro, ele é processado, vão ser retirados os introns, e aí você vai ter somente um fragmento pequeno, né, de amplificação do seu PCR, que seria a junção de 2 exons. E aí, caso você queira fazer um PCR em tempo real, essa opção é legal para você identificar somente RNA mensageiro. Caso você queira amplificar DNA genômico, você não precisa marcar essa opção, você pode deixar sem preferência. Ou marcar essa segunda opção aqui, que significa que você não quer que os primes se liguem nessas regiões, né, exon-exon. E a gente seleciona também aqui, né, que a gente quer que os primes sejam separados por um intron. Isso aumenta a possibilidade dos seus primes eles amplificarem apenas um RNA mensageiro, não amplificarem DNA. Caso você queira amplificar DNA, você não precisa se preocupar com essas opções. Para a gente garantir uma maior especificidade dos nossos primes, você pode selecionar aqui como User Guided, porque se os primes eles reconhecerem um outro gene que não seja o que a gente identificou aqui, ele vai dar um alerta para a gente dar uma conferida nesses outros genes. Às vezes são variantes e talvez no seu caso, depende de cada caso, mas talvez você não se importa de amplificar uma variante, né? Mas é interessante a gente ter sempre selecionar User Guided. E aqui a gente pode ver que ele dá várias opções pra gente. A melhor é você selecionar RFSec, mRNA. Ou se você quer, caso você queira amplificar RNA. Se você quiser amplificar DNA, RFSec genoma representativo, que é DNA. Mas no nosso caso, a RNA, a gente seleciona essa daqui. É interessante evitar por exemplo, NR, que são sequências que não foram avaliadas, podem ser são sequências que foram depositadas no GBank, no GenBank, mas ainda não foram avaliadas, não foram revisadas, então são sequências que não é interessante a gente confiar nelas. Para fazer um PCR, desenhar primes para fazer um PCR,
é sempre interessante você utilizar o genoma de referência. A espécie, no meu caso, nesse caso aqui, né, a gente vai selecionar a espécie Homo sapiens, mas você pode limitar para qualquer outra espécie que você queira amplificar. E o tamanho do seu amplicon, o tamanho máximo do seu amplicon. Normalmente, você pode delimitar aqui o tamanho, né, o tamanho que você deseja. Mas normalmente essa ferramenta do Primer Blast ele não gera fragmentos tão grandes, mas a gente consegue limitar o tamanho do nosso amplicon. E caso a gente não se importe, por exemplo, de amplificar variantes, splices alternativos do RNA mensageiro, a gente pode selecionar essa opção aqui. Caso identificar diferentes splices que possam estar acontecendo no RNA mensageiro seja importante para você, é só desmarcar. Vindo aqui nessa opção de parâmetros avançados, você consegue limitar diversas coisas, como por exemplo a temperatura de melting do seu primer, o tamanho do primer, a porcentagem de GC do primer, porque essa porcentagem de GC ela vai influenciar na temperatura de anelamento. Quanto maior a porcentagem de GC, maior a temperatura de anelamento do seu primer, a temperatura de melting. Com relação à complementaridade e a especificidade do seu primer. Normalmente essas opções a gente não precisa mexer nelas. Tudo que já está setado aqui já é o padronizado, já é o usual para um bom PCR. Você não precisa mexer, a não ser que você queira de fato modificar alguma coisa aqui, mas você não precisa mexer. E caso você esteja querendo fazer, por exemplo, um PCR em tempo real utilizando uma sonda fluorescente, uma sonda TACMA, caso você queira desenhar uma sonda, você pode selecionar essa opção aqui, Hybridization Oligo, né, dizendo que você deseja que além dos primers você quer uma sonda, né, então ele vai te dar uma sequência da sonda, e aí a gente clica em Get Primers. E aí vamos esperar um pouquinho. E aí a gente tem essa ferramenta, a gente espera um pouquinho, né? Ele vai estar processando. Bom, então, como a gente selecionou User Guided, ele mostra pra gente aqui que a nossa sequência ela tem 100% de homologia
com a variante 2, né, com essa variante aqui predita do RNA mensageiro. No nosso caso aqui, não importa pra gente se o nosso primer vai amplificar variantes, então a gente seleciona aqui que tudo bem o primer reconhecer essa variante. Caso ele reconheça algum outro gene em uma outra espécie que há uma amplificação específica que você não queira, é só deixar desmarcada essa opção e clicar em submeter. No nosso caso, isso não importa pra gente, então eu vou marcar aqui dizendo que tá tudo bem e submeter. Bom, então esse aqui é o resultado. Ele mostra aqui um gráfico pra gente do nosso gene, mostrando os exons presentes no nosso gene. Esse aqui é o gene, essa aqui é a proteína, o gene, a proteína, os exons. E aqui são os primers que ele identificou pra gente, que ele sugere pra gente. E aí, baseado aqui nesses primers, a gente pode conferir várias informações. Aqui a primeira sequência, né, traz aqui pra gente a sequência do primer, o forward, a sequência do primer reverso. Ele sugere pra gente uma sonda, que é a sequência da sonda, e o tamanho do fragmento de 318 nucleotídeos. Aqui o tamanho do primer, esse tamanho de primer, ele tá bom. Mexendo as configurações que o Primer Blast dá pra gente já são bem padronizadas, já são bem certas. A TM desses primers e aqui o Self Complementarity and o Self Tree Complementarity. O que é isso? Essa opção aqui é o quanto que esse primer ele consegue se anelar nele mesmo. Quanto menor esse valor, melhor. Então, dentre todas as opções que ele dá pra gente, a gente pode escolher a opção que tem o menor valor. Eu costumo, pessoalmente, evitar primers que tenham essa complementaridade acima de 5. E a opção aqui, ela já fala sobre a capacidade dos primers de, por exemplo, o primer forward se anelar no primer reverso, gerando um dímero de primer. E isso também prejudicando o PCR. Então, é a mesma questão dessa valor aqui. Quanto menor, melhor. E eu também, pessoalmente, costumo evitar primers que tenham um valor acima de 5. Alguns casos não é possível evitar. Nesses casos onde não é possível evitar, você consegue evitar esses R-pin que são formados
ou esses dímeros de primer aumentando a temperatura de anelamento, né? Mas, de forma geral, o Primer Blast, ele dá pra gente aqui diversas opções que você pode estar escolhendo, as que tenham um menor valor. Então, aqui, ele traz pra gente aqui como que o primer anela, né? Por exemplo, anela de forma perfeita. Esse aqui é o primer, por exemplo, o forward e o reverso. Aqui a sequência do RNA, qual é a região da sequência do RNA que ele anela. Se tiver esses pontinhos assim, é porque anela perfeitamente. Eu não sei se aqui acho que ele não vai ter. Aqui, por exemplo, mas se, por exemplo, tiver uma letra assim, significa que esse nucleotídeo aqui ele não vai anelar na sua sequência. Então, é bom evitar esses casos aqui. Bom, eu acho que é isso para essa primeira parte. Caso vocês queiram ler um pouquinho mais sobre os primers, eu recomendo esse paper aqui. Eu acho, ele é um livro, na verdade, eu acho que vocês conseguem ler bastante informação, aprender bastante sobre PCR, caso vocês tenham dúvidas. E eu vou mostrar um outro exemplo aqui. Vamos voltar aqui no Primer Blast, que é essa opção aqui, que é caso você queira um primer que ele amplifique um grupo de genes. Então, essa opção aqui, ela é interessante para, por exemplo, você quer amplificar uma espécie de bactérias, um gênero de bactérias, para depois você fazer o reconhecimento das espécies, mas inicialmente você quer um par de primers que amplifique um gênero de bactérias. Então você pode selecionar o gene que você quer, diversos genes diferentes, né, que façam parte desse grupo de bactérias que você quer amplificar, e ao invés de você colocar somente a identificação de um único gene, aqui você pode colocar uma lista de todos os genes. Por exemplo, digamos que esse aqui é o gene 1, o gene 2, entendeu? Você consegue colocar a lista dos genes dessa forma, e aí o Primer Blast ele vai procurar uma sequência de nucleotídeos que seja capaz, uma sequência de nucleotídeos, né, um par de primers, que seja capaz de amplificar ao mesmo tempo todos os genes que você colocou aqui nessa lista. E isso eu acho que é uma ferramenta também bastante interessante. O R-Pin é quando o primer ele se anela nele mesmo. Isso impede a replicação do DNA. Um self-dimmer é quando um primer também, ele também se anela nele mesmo, mas, por exemplo, ele não forma essa estrutura aqui, que é o R-pin. E o dímero de primer é quando o primer forward, ele se anela no primer reverso. E a gente consegue evitar essas situações, né, escolhendo primers que tenham um baixo valor de complementaridade, que é apresentado lá na ferramenta do Primer Blast. E outra opção também, às vezes, no caso para a gente fazer uns primers que vão amplificar um grupo de genes, como eu mostrei no exemplo lá, mostrei como fazer, pode ser necessário que a gente construa primers degenerados. Um primer degenerado significa que ele vai ter bases que vão se anelar a uma ou dois nucleotídeos diferentes. Então, aqui eu tenho esse código de nucleotídeos da UPAC que serve como guia. Então, por exemplo, caso a gente precise fazer um primer degenerado que reconheça nucleotídeos diferentes para amplificar um grupo de genes,
por exemplo, de um gene, identificar um gênero de bactérias, talvez na hora de desenhar os primers, pode acontecer de você precisar utilizar esses nucleotídeos aqui, que são nucleotídeos degenerados. Isso significa, por exemplo, a letra R pode reconhecer um nucleotídeo A ou um G, né? Pode ser ou adenina ou guanina. O Y pode ser um C ou um T, e assim por diante. E é muito útil, né, esses nucleotídeos, essas sequências aqui na identificação desses nucleotídeos para primers degenerados, ela é muito útil para esses casos, né, onde você quer amplificar um gene que vai, ou você quer uma sequência de primers que vai amplificar diversos genes diferentes. Então, acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem deixar aí no comentário.